C.S. Lewis disse: todos dizem que perdoar é uma ideia agradável até terem algo para perdoar. Você certamente vai concordar com essa frase de Lewis. Realmente perdoar é algo que soa muito bem, muito bonito, muito profundo nos outros para conosco. Porém, quando chega a nossa vez de perdoar, aí a coisa muda de figura. Aí fica complicado, difícil. É uma verdadeira batalha, uma luta interior muito grande. Mas não tem jeito. Não tem como ser crente em Jesus e não viver, eu disse, viver perdoando. Isso mesmo, no gerúndio, constantemente. Pois, como muito bem escreveu Philip Yancey, ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Então, se você quer ter certeza de que precisa mesmo viver perdoando e quer aprender o que a Bíblia ensina sobre perdão, vem comigo e assista mais essa mensagem da Palavra de Deus para você. Para aprendermos sobre se precisamos mesmo perdoar, eu quero ler Colossenses capítulo 3, verso 13. Vou ler na Nova Versão Internacional. Diz a palavra: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu amado, minha amada, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta à igreja em Colossos, ele, neste verso, ensina para mim, para você, para nós, duas coisas muito importantes sobre o viver perdoando, sobre responder a esta pergunta: eu tenho mesmo que perdoar? Se não, vejamos. Primeira coisa importante que Paulo ensina aqui em Colossenses 3,13 é o suporte fraternal. Paulo começa esse verso dizendo que suportem-se uns aos outros. Perceba, entenda, este suportar os outros não significa aguentar com toda a força e resignação o outro. Suportar o outro é servir o outro de escora, de suporte, levando com prazer a sua carga. Suportar não é simplesmente tolerar, aceitar, admitir, mas suportar o outro, que Paulo nos ensina aqui sobre como para perdoar, é amparar o fraco para que ele se levante. E isso é um grande desafio para as pessoas hoje. Nós somos levados pela sociedade a fazer justamente o contrário. O pensamento, a atitude corrente de homens e mulheres é ter que usar as pessoas como escora para poderem conseguir os seus objetivos, para poder obter sucesso. Quantas pessoas no seu ambiente de trabalho não usa de outras pessoas como degraus numa escalada para subir de cargo, para conseguir uma promoção, para chegar mais à frente? Mas não deve ser assim para quem foi perdoado por Jesus Cristo e tem o Espírito Santo. O pastor Silas Falcão disse certa vez que em uma igreja espiritual, os cristãos mais fracos e débeis na fé se tornam fortes. Os tristes numa igreja espiritual são consolados. E os crentes em uma igreja espiritual que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. Esse é o suportar um ao outro. Paulo escreve isso em Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Preste atenção nessa história. Conta-se que uma menina chinesa estava levando às costas um menino pequeno de 2 anos de idade. Quando alguém, compadecido, ao ver aquela menina toda encurvada com o peso do menino, perguntou para ela:
Menina, você não acha que está muito pesado isso aí, não? A resposta da criança foi admirável. Não, senhor, não pesa. É o meu irmão. Entendeu? O nosso irmão não pode ser pesado. Eu tenho que suportar, eu tenho que escorá-lo com alegria no Senhor até que ele se levante. Portanto, a primeira coisa que devemos ter para viver perdoando é o suporte fraternal, saber amparar o nosso irmão. A segunda coisa que devemos ter para viver perdoando é justamente o perdão. Vejamos, Paulo diz isso na segunda parte do verso 13. Perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. E diz mais, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Para vivermos perdoando, não basta apenas deixar de retaliar, de revidar. É preciso perdoar. E por que eu e você devemos viver perdoando? Ora, devemos perdoar porque fomos perdoados. Devemos perdoar como fomos perdoados. E esse perdão deve ser recíproco, completo, restaurador, como é o perdão de Deus nas nossas vidas. Veja, 4 pontos importantes sobre o perdão. Primeiro ponto, devemos perdoar, já falei, porque fomos perdoados. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, a igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja é a comunidade daqueles que recebem o perdão. Então devem ser também canais do perdão. O perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que aquele que concedemos ao próximo, ao nosso irmão. Você conhece muito bem a parábola do credor incompassivo que Jesus conta e está narrada lá em Mateus, capítulo 18. Naquela parábola, a proporção é de 10.000 talentos para 100 denários. Ora, 10.000 talentos são 1.000 vezes mais do que 100 denários. Jamais podemos sonegar perdão aos que nos ofendem, pois o perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que o perdão que conseguimos oferecer. Segundo ponto, devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Ferimos as pessoas e elas nos ferem. Mas as pessoas sofrem por causa de outras pessoas do que por causa de circunstâncias. Nós temos queixas uns dos outros, ainda mais numa comunidade de fé como é a igreja. Por isso, o perdão é uma necessidade vital. Perceba que a Bíblia ensina que quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode ofertar. Quem não perdoa não pode nem mesmo ser perdoado. Meu amado, quem não perdoa adoece física e espiritualmente. Quem não perdoa é entregue aos flageladores, aos carrascos da consciência. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a cura das memórias amargas. Terceiro ponto, devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoa completamente e esquece os nossos pecados. Deus lança as nossas transgressões nas profundezas do mar e as desfaz com uma névoa. Assim também devemos perdoar. É claro que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, é uma alegoria. Ela não está dizendo que Deus tem amnésia. Não, não é isso. Deus se lembra de tudo e de todos. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, isso significa que ele não lança em nosso rosto aquilo que ele mesmo já perdoou. Ele não cobra novamente essa dívida, ele não joga na nossa cara. E é assim que devemos perdoar. Perdoar é zerar a conta.
Perdoar é igual olhar para uma cicatriz no seu corpo, é lembrar sem sentir dor. Quarto e último ponto, devemos perdoar reciprocamente. Entenda, perdão não é unilateral, o perdão é bilateral, é de ambas as partes. Nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Quem ofendeu deve pedir perdão. E quem foi ofendido deve, claro, sim, perdoar. Mesmo que, olha que desafio, mesmo que o ofensor reincida no seu erro várias vezes, a ponto de precisar vir 7 vezes durante o dia pedir perdão, devemos perdoá-lo. O perdão recíproco não tem limite. Lembra o que Jesus ensinou? Devemos perdoar até 70 vezes 7. Olhe para mim agora e preste atenção na história que eu vou contar. Certo professor pediu para que os alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula. Durante a aula, ele pediu para que cada aluno separasse uma batata para cada pessoa de quem eles sentiam mágoas e escrevesse os seus nomes nas batatas e as colocassem dentro da bolsa. Algumas das bolsas ficaram realmente muito pesadas. A tarefa, então, consistia em, durante uma semana, levar a todos os lados a bolsa com as batatas. Naturalmente, a condição das batatas foi se deteriorando com o tempo, elas foram estragando e cheirando mal. O incômodo de carregar a bolsa a cada momento mostrava para aqueles alunos o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa e a falta de perdão fazem com a gente, fazem com as pessoas, faziam com aqueles alunos. Bem como o fato de que, ao colocar a atenção na bolsa, para não esquecer em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção em outras coisas que eram importantes para eles. Entendeu? Como já citei no início desta palavra, C.S. Lewis diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Não é difícil pregar, não é difícil escrever sobre o perdão. O desafio é perdoar àqueles que nos ferem. Amados, o perdão é uma necessidade vital e até mesmo uma questão de bom senso. Quem não perdoa torna-se cativo do seu desafeto. Se você nutrir mágoa no coração por alguém, essa pessoa manterá você no cativeiro do ódio. Você acabará convivendo diariamente com ela. Você se assentará para tomar uma refeição, e essa pessoa tirará a sua vontade de comer. Você tentará descansar, dormir depois de um dia de trabalho exaustivo, e essa pessoa fará seu sono tornar-se seu pesadelo. Você vai sair de férias com a sua família, e essa pessoa pegará carona com você para estragar as suas férias, para azedar a sua alma. Por isso você já sabe a resposta da pergunta que essa mensagem tem como título. Eu preciso mesmo perdoar? A resposta é: perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa livre. Você está precisando perdoar alguém que lhe fez muito mal? Este sentimento está te fazendo muito mal, tirando seu sono, sua fome, sua paz, sua alegria? Então eu convido você agora a orar comigo, pedindo a Jesus que o abençoe e lhe dê forças, coragem e sabedoria para pedir perdão a essa pessoa, para perdoar a essa pessoa e você se livrar dessa dor. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Querido Deus, amado Pai, peço-te que o Senhor possa me dar força, coragem, sabedoria para perdoar essa pessoa que me fez mal. Ou eu que fiz mal a outra pessoa, possa ir até essa pessoa e também pedir perdão. E haja reciprocidade, e haja perdão, e haja cura, haja alegria, haja paz. Se eu não sei como proporcionar esse momento, ó Deus, cria através do Teu Espírito esse momento, para que haja essa oportunidade de eu pedir perdão ou de eu ser perdoado. É a oração que eu faço
em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido. Chegamos então ao final de mais uma palavra e mais uma vez eu peço a sua ajuda para que você possa aqui, se inscrever no meu canal, compartilhar, ajude o Pastor Mozart a chegar a 1000 inscritos, pelo menos até esse final do ano. Quanto mais inscritos, mais o YouTube oferece, mais essa palavra que eu tenho certeza abençoa a sua vida, vai abençoar de outros. Esse é o desejo do nosso canal, é o objetivo do nosso canal, abençoar a vida de outros com uma palavra de Deus, assim como tocou você, tocar outra pessoa. Então não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like aí, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar aqui. Isso tudo faz com que o YouTube perceba, né, a importância do vídeo e ofereça para outras pessoas que não são inscritas nesse canal. Tá certo, então? Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e até semana que vem, se o Senhor assim nos permitir. Deus os abençoe e fiquem com Jesus.